pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Então, esse vídeo é para terça-feira, dia 28. Galera, hoje eu deixei lá na plataforma do Plural uma atividade avaliativa, tá? De português. Essa atividade avaliativa, ela tem 120 minutos para ser feita. Então, quando você resolver que você vai fazer a prova, você senta, lê. Se quiser responder num caderno, numa folha e depois mandar para o site, tá tudo bem, tá? Mas você tem 120 minutos para fazer, que é o tempo de mais de 2 aulas. Normalmente a prof separa 2 aulas, que são 100 minutos mais ou menos para a gente fazer em sala. Vocês me entregam normalmente a prova com volta de 50, 60 minutos, vocês já estão me entregando a prova para eu corrigir, né? Quando a gente está em sala, a prof deixou um tempo um pouco mais longo para vocês fazerem em casa. Até porque vocês vão precisar ler mais de uma vez o enunciado para entender o que eu estou pedindo, né? Em sala, a prof faz a leitura da prova com vocês antes de começar, para todo mundo ver se entendeu o que tem que ser feito, né? Então, dessa vez, a prof sempre vai deixar um pouquinho a mais de tempo para a prova ser feita. Então, hoje tem uma avaliação de português. Gente, quando eu tô montando essa prova na plataforma Plural, eu não consigo fazer, como eu faço com vocês, uma única folha, uma única prova, tá? Ela vai aparecer em 4 partes. Porque cada questão, ela tem que ser feita separado. Eu não posso colocar várias questões ali na mesma atividade avaliativa. Então, ela tem 4 partes. Vai lá, tá? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Tem que resolver as 4? Sim, tem que resolver as 4, tá? Cada uma é uma pergunta. Eu acho que são 4 ou 5, tá bom? Essa prova vai ter um texto para vocês lerem e umas perguntas para responderem sobre o texto. Então, essa prova, toda a prova de português, ela tem texto e interpretação e gramática, tá? Ela vai ter, então, um texto para vocês lerem, vai ter as perguntas desse texto e vai ter perguntas de gramática. O que a gente está estudando em gramática é verbos. Então, o que vocês vão precisar para essa prova, para resolver essa prova, é aquele quadro de verbos que vocês têm colado no caderno, a prof deu para vocês. Vocês vão precisar, para resolver, lembrar, estudar um pouco mais o presente, o pretérito perfeito e o futuro do presente. Então, eu vou te dar ali algumas palavras. Vou dar um exemplo aqui aleatório, tá? Por exemplo, cantou. Cantou. Você tem que me dizer, ele é presente, ele é pretérito ou ele é futuro? Cantei. Já aconteceu, já cantei. Então, eu vou marcar lá como uma palavra. Esse verbo é uma palavra que está no pretérito. É um verbo no pretérito perfeito. Tá bom? Cantarei. Então, é lá, vou fazer ainda, no futuro, futuro do presente, tá? Eu não vou pedir os outros tempos, não. Vou pedir 3 ali, que eu acho que é o suficiente para vocês entenderem. Quando o verbo, ele está acontecendo, quando ele já aconteceu, ou quando ele vai acontecer, que é o que eu preciso de vocês agora, tá? Eu não vou pedir para vocês ficarem conjugando, não vou pedir pretérito mais que perfeito, que é um dos mais complicados que tem. Eu vou pedir ali o básico para vocês, que vocês tenham essa noção de quando foi, quando é e quando será, tá? A prova não é uma prova difícil, ela era para ser uma prova mais bacana, mas eu não tenho como colocar para vocês pinte nessa plataforma, não tem como trabalhar com pente ali para a gente pintar e vocês me entregarem. Tá? Essa prova era para ter numere, essa prova era para ter pinte, essa prova era para ter uma espécie de bingo para você marcar o X. Eu não posso colocar esse tipo de atividade na plataforma, eu não consigo, não tem como a prof colocar. Então, ela vai ficar uma prova ou de você marcar X, ou de você escrever para mim, separando ali, né, o que é o que. E interpretação, que são as dissertativas, que você vai digitar a sua resposta para mim. Lembre-se de mandar as respostas completas, galera. Provas com respostas completas, tá? Então, assim, não é uma prova muito difícil, é uma prova tranquila, né? Dá aquela lida, aquela estudada antes de você abrir essa prova. Vá lá no quadro de verbos, leia os verbos do presente, do pretérito perfeito e do futuro do presente e você consegue resolver, tá bom? Ela vem para mim, eu corrijo, já marco no meu caderno ninja aqui
como você foi nessa prova, ok? E daí te dou o retorno, tá bom? Então, olha só, pessoas lindas. Para português hoje é isso, tá? Não tem páginas do livro, não tem nada mais para eu falar para vocês. É só atividade avaliativa de português que vocês têm que fazer. Não esqueça que foi passado ontem para vocês fazerem para mim uma sinopse do filme Viagem à Lua, que foi postado aqui no canal no vídeo de ontem, tá? Você vai assistir esse filme, ele deve ter uns 15 minutos, um pouquinho menos de 15 minutos, é um filme bem curto. E tem um videoclipe que a prof deixou para vocês também, que também foi baseado nesse filme para criarem um videoclipe, que é a música Tonight Tonight do Smashing Pumpkins. A prof também deixou o link do vídeo do filme e do clipe no vídeo anterior, tá lá, procure, tá os links indicados. Você faz para mim, então, a sua sinopse. Ela não tem que ser longa, tá? Eu não quero muitas linhas para uma sinopse, você já sabe. Uma média de 10 linhas é um bom texto, é um texto tranquilo e suficiente para eu saber como você está escrevendo, tá? De 8 a 12 linhas é o tamanho que eu espero receber de vocês nessa sinopse. Não esqueça de fazer, tá? Já que a prova é rápida para ser feita, você não vai levar todo esse tempo. Você deve levar aí no máximo 30 minutos para resolver, 40 no máximo, eu acredito. Eu deixo um tempo maior, né, caso precise, mas eu acredito que é uma prova tranquila de ser feita, o texto é tranquilo de ser lido, então acho que você não vai ter muito problema para poder me encaminhar, para poder me enviar, tá? Para a geografia, a prof deixou hoje algumas atividades ali para a gente resolver, da página 341 até 350. Parece que são 9 folhas. Nossa, são 9 folhas. Gente, são 9 folhas, metade é mapa. Metade a gente vai fazer a leitura e explicação agora, não tem que ser feito nada. Então, assim, não se atenha a número de páginas. Se atenha ao tanto que você vai ter que trabalhar. E o trabalho aqui vai ser bem curto. Tá? Eu não tô me preocupando com o número de página. Eu tô me preocupando com quanto você tem que trabalhar, tá? Então, assim, vamos já encerrando esse livro também, esse módulo para geografia, para a nossa alegria, tá? Acredito que já essa semana a gente termine todo o conteúdo desse módulo, tá bom? Então, para a geografia, a gente vai falar sobre o crescimento urbano e organização territorial da página 341. Esse conteúdo aqui, tá? Tem os mapas ali mostrando pra gente essas mudanças que aconteceram no Brasil. Tem um mapa de 1940, um de 1980 e um de 2010. Nesse mapa, ele vai mostrar pra gente justamente o número de cidades com mais de 100 mil habitantes. E se vocês olharem nesse mapa aí no livro de vocês, vocês vão ver que no início, as cidades que tinham mais de 100 mil habitantes aqui, eram poucas as cidades brasileiras com mais de 100 mil. Em 1960 vai ter um crescimento grande dessas cidades, desses grandes centros urbanos começarem a aparecer. Em 1980 a gente já vai ver aqui um número bem maior de cidades com mais de 100 mil. E agora em 2010, então, já para eu colocar pertinho aqui para vocês olharem, aumentou ainda mais, tá? Então o que acontece é que no passar desse tempo, as cidades foram aumentando de tamanho porque a população aumenta. Tem mais pessoas morando naquele lugar, então vai apresentando no mapa ali que essas cidades estão crescendo, que tem mais pessoas morando nessa mesma região. É isso que está explicando na página 341. Gente, só passar do tempo aumentou o número de pessoas das cidades, as cidades ficaram maiores. Então ele levou a página inteira para explicar isso pra gente. A gente consegue ver no mapa, né, esse aumento que teve das cidades com números de pessoa, tá bom? A gente vai falar na página 342 e 343, ele vai falar sobre a relação que tem de dependência entre as cidades. Então, veja, eu vou dar um exemplo e daí explico. A cidade de Curitiba, ela tem mais de 2 milhões de habitantes, tá? Ela é uma cidade grande, tem muitos centros comerciais, lojas, empresas, comércio, escolas, moradias, tem muita gente morando e tem muitas coisas acontecendo nessa cidade, tá? Tem bastante emprego aqui nessa cidade.
Acontece que as pessoas que moram nas cidades que são menores, em volta de Curitiba, elas, por morarem em cidades menores, a quantidade de emprego não vai ser tão grande. Ou mesmo de comércio, de algumas coisas que elas precisam e na cidade delas elas não vão achar aquilo que elas gostariam, seja de uma marca, de uma qualidade ou de preço, vai ser diferente. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo da cidade aqui do município, né? Porque cidade é a capital, que é o que a gente mora, Curitiba, capital. E município é porque é menor, não é a capital, ele tem uma quantidade menor de habitantes. Então, o município de Almirante Tamandaré, município significa cidade, só que menor, né? Então, esse município, ele hoje está muito maior, tem lojas, tem comércio, mas eles não vão ter, por exemplo, algumas grandes marcas. E se eu quiser eu morar em Almirante Tamandaré, não é, porque eu moro em Colombo, tá? Mas se eu morasse em Almirante Tamandaré, eu poderia precisar de uma loja específica. Eu quero comprar uma promoção que eu vi na TV de uma roupa lá na loja Renner, por exemplo, tá? Um exemplo aleatório. Não tem na minha cidade. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar essa cidade maior que tem aqui perto de mim e eu vou até lá para comprar isso. Ou, imagine que eu moro em Almirante Tamandaré e eu não tenho muitos empregos por ali, na área que eu estudei ou na área que eu me especializei, que eu trabalho. Eu vou procurar emprego, vou mandar meu currículo, vou fazer entrevistas, vou procurar na cidade maior. Então, acontece que muitas pessoas que são moradoras de municípios que estão em volta de uma cidade maior vão procurar esses recursos na cidade maior. Então, se eu vejo que na minha cidade eu não estou conseguindo emprego, vou mandar currículo, vou fazer entrevistas, vou me esforçar para conseguir um emprego na cidade maior. A chance é maior de eu conseguir um emprego. Tá? Ou mesmo um estudo. Eu moro ali em Almirante Tamandaré, mas eu quero fazer uma boa faculdade, vou fazer a faculdade Curitiba, vou fazer a faculdade PUC, vou fazer medicina veterinária, que uma das melhores vai ser a Tuiuti, que é longe para Chuchu também, aqui de nós, mas assim, eu vou procurar esses recursos de boas universidades, ou passei na federal, eu vou ter que ir para a cidade vizinha para estudar. Então, o estudo, o trabalho e o comércio de pessoas que moram em cidades menores, elas vão recorrer a cidades maiores, tá? Eu tô dando esse exemplo de Almirante Tamandaré e Curitiba, porque aqui o Almirante Tamandaré é na região norte, né? Ele é coladinho na região norte de Curitiba, a gente estuda na região norte, então é próximo de nós, ali muita gente conhece, tem contato, para que vocês consigam entender, seja uma coisa mais concreta para vocês, tá? Mas assim, não é exclusivo aqui. No Brasil inteiro vai ter cidades menores que vão procurar esse recurso em cidades maiores. É uma relação de interdependência. Elas vão se ajudar. A maior vai ter uma hierarquia. Ela é maior, ela é superior, ela tem mais empregos, ela tem mais estudo, ela tem mais comércio, tem mais recursos. As menores vão recorrer a essa maior, tá? Para conseguir suprir essa necessidade da sua população, ok? Então, é isso que está dizendo na página 342 e 343. Então, ele vai dizer assim, ó, as cidades podem ser diferentes quanto ao número de habitantes, quanto ao seu tamanho, né, que é a extensão territorial. Elas também se caracterizam de acordo com as atividades de maior destaque no município. No caso de Curitiba, a gente vai ver que o comércio é muito grande, a gente vai ver pequenas empresas também aqui aparecem bastante, o estudo, né, as universidades, as faculdades também vai se destacar. Cada uma dessas cidades tem a sua importância e exerce influências diferentes sobre outros centros urbanos. Essa inter-relação entre as cidades é reconhecida como hierarquia urbana. Gente, para vocês terem uma noção de como uma cidade grande também precisa dos municípios menores que estão em volta, muito do que a gente consome de frutas, verduras e hortaliças são produzidos aqui em Colombo, não são produzidos em Curitiba. É justamente esses municípios menores dessa região coladinha aqui com Curitiba que vão abastecer para a gente comer. Então, hortaliças, alfaces, deixa eu ver o que mais, couve, brócolis, aquilo que vocês reclamam para a mãe para comer e que é importante porque tem vitamina, tá? Rúcula, tudo isso vai vir, a maior parte disso virá dos municípios menores que estão aqui na região.
Então, não é só a cidade grande que é importante para as pequenas. As pequenas também vão ser importantes, os municípios menores são importantes para a cidade, justamente porque eles também vão contribuir, e é uma troca, tá? Então, é uma troca que vai haver entre essas cidades. Algumas cidades apresentam atividades industriais de comércio muito desenvolvidas. O que a gente vai notar é que tem muitas fábricas na região de Araucária, que é um outro município menor aqui na região, próximo da região de Curitiba. Tá? Só que no outro lado, acho que era, não lembro se era leste ou oeste, que vai estar coladinho, não vai estar aqui na região norte. Ela é oposto. Mas ela vai ter muitas fábricas lá. Por que vai ser lá? Porque lá era um município pequeno e que tinha um grande espaço que podia ser utilizado. Tem fábricas que precisam de um espaço muito grande. Curitiba já não tem capacidade de comportar grandes fábricas ali. Porque tem muito comércio, tem muita casa, tem muita gente morando. Então, assim, não tem como espaço físico. Eles foram recorrer às cidades da região metropolitana. Para vocês terem uma noção, o aeroporto de Curitiba, então o aeroporto o Afonso Pena, acho que era, né? Que é o grande. Ele não está em Curitiba. Ele está em São José dos Pinhais. Não, Afonso Pena, acho que era no Bacaxiri. É o aeroporto... o de São José, gente. Não tem aeroporto em Curitiba porque não tem espaço, tá? Ele vai estar em São José dos Pinhais. Então, há uma dependência entre essas cidades. Mesmo as menores ou maiores, a que tem uma quantidade maior de população ou não, elas vão ter que se ajudar para conseguir coexistir, para conseguir sobreviver, para que todo mundo viva melhor, tá bom? É isso que vai estar contando aqui na página 346, tá? Nos grandes centros urbanos, que é o caso de Curitiba, que ela é grande, né? Urbano porque é cidade, vão vir recorrer muito as pessoas procurando emprego, procurando estudo. Mas isso não quer dizer que esse grande centro urbano não precise dos municípios menores também para conseguir existir, tá bom? Então, ele vai dar um exemplo ali na página 343 do município de Rolândia, que fica aqui no Paraná também, fica até próximo de Londrina. Eles têm que recorrer até Londrina para conseguir algumas coisas, alguns produtos que não vão encontrar ali. Pessoas até procuram um emprego, né, nessa região, fazem essa distância todo dia, de carro ou de ônibus para chegar no trabalho, né? Mas é assim mesmo, a cidade de Curitiba para obter formação educacional profissional mais avançada. Assim como acessar serviços médicos. Galera, cidades menores, municípios menores, eles também vêm para cá para procurar recurso de saúde, tá? Então, veja, alguns municípios vizinhos, a prefeitura ela paga, por exemplo, uma van para trazer as pessoas que fazem tratamento em hospitais aqui, como, por exemplo, o Hospital de Clínicas, que é o HC. Esse município, ele paga e traz essas pessoas até aqui para fazer seu tratamento médico, porque aqui tem um tratamento médico especializado, tem uma capacidade melhor, melhores equipamentos, melhores profissionais, enfim, né? Tem condições melhores de tratar esses doentes. Então, veja, há uma dependência dos municípios, né, das cidades menores com a cidade maior, mas também a da maior para menor, ok? É isso que está falando até agora. Aqui na página 344, vocês vão responder e a resposta é pessoal, tá? Ele vai perguntar assim: os moradores do município em que você vive encontram que necessitam localmente ou precisam se deslocar? Então, assim, para adquirir produtos de consumo diário, como carne e hortaliças, a gente não tem que se deslocar, tá? Ele perguntou aqui, ó. Os moradores do município que você vive encontram o que necessitam localmente? Sim. A gente não precisa vir para Colombo para comprar alface e rúcula. Vai até a gente, mas é esse município que vai fornecer. Percebe a diferença? A gente não tem que se deslocar, porque vem até a gente. Mas é o outro município que vai fornecer. Então, a gente tem que se deslocar? Não. Para realizar tratamento médico? Não. Para trabalhar? Algumas pessoas vão trabalhar em outros municípios. Aí, mas a maioria não. Vai trabalhar aqui mesmo. Para ir ao cinema? Não. Tem vários cinemas em Curitiba. Para cursar a universidade? Não. Nesse caso, nós não vamos responder nada assim aqui nessa página. Ó, que delícia, gente. Acabei de receber a ligação da Prof. Ismênia. Só um pouquinho, tá, galera? Vou dar um jeitinho aqui. Daqui a pouco ela liga de novo. Deixa a Prof pôr no... Acaba sabotando o vídeo da Prof. Deixa a Prof tirar aqui o volume, tá?
Então, pessoas bonitas, a gente não precisa se deslocar. A gente encontra tudo na nossa cidade porque ela é um grande centro urbano, tá bom? Daí nós vamos na página 345, ele vai mostrar pra gente um pequeno resumo do que a gente estudou, dos pontos extremos do Brasil. Na página 346, ele vai deixar aqui apenas alguns links e algumas sugestões de livro, se você quiser ler, tá? Na página... um pouquinho. Vou puxar aqui. Na página 347, ele vai deixar uma atividade para a gente revisando esse conteúdo que nós vimos em geografia, tá? Então, na verdade, a gente vai usar 347 até a 350. É isso que a gente vai fazer de atividade. Só. Parecia um monte de página e é só um pouquinho, né? Então, olha só, na página 347, ele vai pedir para a gente ligar as informações do quadro. Então, veja que é uma revisão de todo esse módulo. Então, ele vai estar falando aqui sobre os movimentos da Terra, que a gente já tinha estudado em sala. Lembra? A prof pegou, acho que foi a Letícia, acho que foi o Caio e a Larissa, eu acho que eu peguei para fazer o sol, que ela tinha o cabelo loiro, que eu falei para ela fazer assim, que ela era o sol. Lembra que a gente estava aprendendo, a prof fez um teatrinho lá na frente sobre os movimentos da Terra? O movimento de rotação e o movimento de translação. Lembra que rotação, ele vai girar em torno dele mesmo e vai causar os dias e noites. E o movimento de translação, ele vai dar a volta em torno do Sol. E vai levar um ano todo para fazer essa volta. E nós vamos ter com esse movimento as estações do ano, tá? Então, ele vai pedir para a gente ir ligando uma coisa na outra para ver o que se liga aqui nesse quadro. Então, ali, ó, giro da Terra em torno do Sol. Em torno do Sol é um movimento de translação. Então, eu vou ligar, fazer uma linha para o movimento de translação. Você pode acompanhar comigo na página 347, tá? A prof está fazendo essa atividade rosinha aqui, tá bom? Então, ligamos no movimento de translação. Perdão. Aí diz assim, ó. Movimento de translação, a gente sabe que ele causa o quê, galera? Dura um ano. Então, eu vou procurar lá. Tem duração de um ano. Vou ligar ele também. E também sei que o movimento de translação dá origem às estações do ano. Vou ligar também. Eu posso pegar uma outra cor, um lápis de cor, para fazer agora o outro, tá? Quem tem duração de um dia? O movimento de rotação. Então, eu vou ligar com o movimento de rotação. O movimento de rotação, a prof falou que gira em torno de si mesmo. Tem ali um quadrinho. Giro da Terra em torno de si mesmo. Então, eu vou ligar o movimento de rotação nisso também. E também sei que o movimento de rotação dá origem aos dias e noites. Também vou ligar. Eu vou mostrar para vocês como está no livro da prof. Não dá para entender tão bem, porque não foi feito de cores diferentes. Para nós, professores, não vem. Mas eu gostaria que você escolhesse duas cores de lápis de cor, fizesse esse traçado do movimento de rotação com uma cor e do movimento de translação de outra cor. Mas vou deixar aqui para vocês verem, ok? Como faz? Só para tirar dúvida e vocês não se perderem, tá? São vários riscos que vão ligar ali cada um dos movimentos, tá? Na número 2, ele vai pedir para você seguir as setinhas e descobrir que palavras vamos formar. Então, veja, olha só. Nessas setinhas aqui, ó, ele vai pedir para você seguir. Então, aqui, ó, eu sigo a flecha. Ri, di, nos. Então, a primeira palavra que eu vou conseguir formar ali é meridianos. Na segunda flechinha, vai ter ali, ó, paralelos. Segunda palavra, paralelos. Embaixo, deixa eu tentar mostrar aqui junto que eu vou falando e vou lendo. Embaixo, ele vai ter aqui, ó, vamos ver para onde vai parar. Deixa eu achar aqui. Vem para baixo. Essa flecha tá confusa, galera. Segue a flechinha. Nhas. Vou achar linhas. Aqui, ó. Imaginárias. E vou achar também aqui o último. Terra. Vou achar terra também.
Então, essas vão ser as palavras: meridiano, paralelos, terra, imaginárias e linhas, ok? Embaixo ele vai pedir para você, com as palavras que você formou acima, escreva uma frase com a definição de meridianos e paralelos da Terra. Galera, você pode colocar ali que meridianos e paralelos são linhas imaginárias criadas para nos ajudar a localizar na Terra. É uma frase que vai ter as duas palavras, tá bom? Esse é um exemplo, você pode criar a sua, tá tudo bem, tá? Na número 3, ele vai pedir pra gente pintar. Olha que fácil, gente. Ele tá separando aqui em hemisfério norte e sul. E ele vai pedir pra gente, pinte de amarelo o hemisfério norte. Então, você vai pintar os continentes. Não me pinte a água aqui, o oceano. O oceano é amarelo, tá bom? Então, os continentes que estão no hemisfério norte. E de verde, os continentes que estão aqui no hemisfério sul. Ok? Embaixo, ele vai separar em hemisfério ocidental e oriental. Então, você vai separar... Lembra que é o Greenwich que separa em oriental e ocidental. Lembra da bruxa verde? A bruxa verde vai em pé, ok? Ele vai pedir para você pintar de laranja o ocidental. O ocidente é onde a gente vive. Lembra que oriente, macarrão oriental, japonês, chinês, coreano. Lembra? Então, hindus, vão estar tudo para esse lado da Ásia. Lá é o Oriente. O Oriente é vermelho. Aqui, para nós, o Ocidente vai ser o laranja, ok? Então, vamos lembrar aqui os hemisférios Norte e Sul e o hemisfério Oriental e Ocidental. Ok, pessoas bonitas? É só pintar. Tá? Só pintar. Não precisa fazer muita coisa. Só pintar. Lembre-se de pintar o continente, não é para pintar a parte dos oceanos, tá bom? Daí na página 349, você vai estar fazendo ali a atividade que diz assim. Número 4, escreva o nome do ponto extremo do Brasil localizado. Galera, a gente já fez essa atividade na semana passada sobre pontos extremos do Brasil. A gente procurou no mapa, tá? E ele vai pedir qual é o ponto extremo ao norte. Era o Monte Cabural. Qual é o ponto extremo ao sul? É o Arroio Chuí. Qual é o ponto extremo a leste? É o ponto das Seixas. Qual é o ponto extremo a oeste? É a Serra da... Deixa eu lembrar. Contamana. Tá bom? Vamos preencher e ele vai mandar você, na número 5, decifrar a charadinha para depois copiar e responder, tá? Então, olha só, ele vai te dizer assim, queijo menos eijo, que, certo? Que mais ais. Que mais ais dá o quê? Que ais. Que ais existe, gente? Não. Então, é quais. Quais são, ó, sapato menos sapat, fica o. Então, quais são os, porque são dois sapatos, quais são os papagaio menos pagaio. Então, fica pá. Quais são os países? Quais são os países? Olha, a vassoura menos a soura. Então, fica o V. Vizinhos. Quais são os países vizinhos do zebra menos Z? Bra. Então, Bra mais il, Brasil. Quais são os países vizinhos do Brasil? Ele mandou você decifrar e responder a pergunta. Então, lembre-se, quais são os países vizinhos? Vizinhos estão ali pertinho, coladinho. Então, vamos lá. Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Ok? Observe no mapa da página 338 e responda as questões. Então, eu vou ter que voltar lá no mapa da página 338 para poder resolver. Na página 338 é esse mapa aqui, ok? Deixa eu aproximar para vocês verem, ok? É a divisão política do Brasil. Eu vou olhar esse mapa da divisão política para poder responder. E ele vai perguntar,
Qual estado está ao sul de Santa Catarina? Se eu olhar no mapa aqui, eu tenho que achar Santa Catarina, que está aqui. Quem está ao sul de Santa Catarina é Rio Grande do Sul. Então, primeiro eu já descobri, Rio Grande do Sul. Qual estado está ao norte do estado do Pará? Vamos lá? Pará. Quem está em cima do Pará é o Amapá. Já resolvi a segunda. E ele vai perguntar, qual estado está imediatamente a oeste do estado de Goiás? Cadê Goiás? Aqui. A oeste, galera, a oeste é Mato Grosso. Então, quem está a oeste de Goiás? Mato Grosso. Ok? Deixa a prof achar aqui a paginazinha de novo. Isso. Na página 350, que é a última, finito, foi e acabamos, vai estar ali. Observe as imagens do satélite, marque um X com as informações corretas sobre a transformação ocorrida em 2 momentos registrados. O primeiro mapa é de 1986 e o outro é de 2019. Então, olha o que ele diz para mim. As imagens registradas mostram as transformações ocorridas num período de 33 anos. Galera, se você fizer o cálculo 2019 menos 1986, sim, serão. Então, pode marcar o X. Segundo, na imagem B, é possível observar que a vegetação sofreu muitas transformações em relação à imagem? Sim, galera, no seu livro você vai conseguir enxergar. No da prof eu acho que não, porque a câmera não é tão boa, mas sim, houveram bastante mudança ali. Então, posso marcar o X. E o último, os rios não passaram por transformações entre os 2 momentos mostrados nas imagens. Não, né, galera? Não tá certo essa. Não marca. E acabamos toda essa revisão aqui de geografia. Então, parecia que eram muitas páginas, mas, na verdade, a gente fez aqui 1, 2, 3, e essa com o último mapa, 4 folhinhas. Gente, marcar X, pintar, completar palavrinhas, ligar, seguir flechas. Não tinha nada demais aqui para fazer, né? E fizemos rapidinho aqui na nossa aula de hoje. Então, a tarefa de geografia de hoje está feita. A tarefa de português, não esqueça que lá na plataforma vai ter uma avaliação. E a prof deixou um jogo para vocês jogarem, tá? Um jogo chamado Papagaio Brasil, que ele vai pedir para você falar a localização dos estados no mapa e a capital. Ele vai te pedir, a prof não consegue colocar nesse editor aqui da prof, eu não consigo mostrar para vocês a imagem, tá? Vamos ver se eu consigo colocar no vídeo. Mas assim, ó, esse jogo, ele precisa de um recurso do computador chamado Flash Player, tá? Então, olha só, que eu vi que da outra vez tiveram um problema para abrir o jogo. Quando você clicar, ele pode não abrir. Se o seu Flash Player não está programado para abrir automaticamente o seu jogo, se você não tem costume de jogar coisas no seu computador, ele não vai abrir sozinho. Lá em cima, naquela barrinha que fica o www, lá em cima, você vai ver que vai ter um xizinho. Vai ter um quadradinho esquisito com um xizinho. Você vai clicar lá e ele vai dizer para você, não foi possível abrir o Flash Player. Aí você vai clicar no pontinho de interrogação. E ele vai abrir para você configurações do seu navegador. Lá nessas configurações, você tem que puxar para perguntar quando você quiser usar o Flash. Vai estar provavelmente na opção assim que ele vai bloquear sozinho. Você tem que puxar uma coisinha e dizendo assim, perguntar antes de executar. Aí você vai atualizar a página naquele círculozinho assim com a flecha de círculo. Vai atualizar. Quando você atualizar essa página, ele vai perguntar: o site tarará está pedindo para executar o Flash. Você vai dizer, ok, permitir. E aí sim essa página vai abrir e o jogo vai abrir para vocês, tá bom? Se não estiver abrindo, troque o tipo de navegador. Se você está usando o Internet Explorer, que é o pior para entrar em jogos, é o pior, que mais dá problema, ou estiver usando o Mozilla, que também dá bastante problema, use o Chrome. A maioria dos jogos a gente vai conseguir usar com o Chrome, não vai usar com outro navegador, tá bom?
O Chrome, ele é mais fácil para a gente conseguir trabalhar. Esse passo a passo que a prof ensinou, como liberar o Flash, é do Chrome, tá? Que a gente usa o Chrome, que é o mais tranquilo, é o que está mais adaptado para receber esse tipo de site, esse tipo de conteúdo, tá bom? Tenta aí e me fala se vai dar certo. Amanhã, né? Hoje, se Deus quiser, teremos a nossa live para tirar dúvidas. E amanhã também, se Deus quiser, conseguiremos, apenas para a gente tirar dúvida se ficou alguma coisa pendente da matéria. Tá bom, pessoas bonitas? Então, para hoje, terça-feira, é isso. A gente vai conversar, então, só na live, tá bom? Gente, acho que por hoje é só. Deixa a prof só dar uma olhadinha se eu tenho mais algum recado importante para dar para vocês. Não. Eu vou fazer daqui a pouquinho o vídeo do conteúdo de sistema cardiovascular. Vou deixar uma explicação, que aquele dia ficou picando, vocês não estavam me ouvindo, né? Ficou travando. Então, vou deixar aqui e vou pedir para que vocês já comecem a dar aquela estudadinha para esse conteúdo, tá bom? Então, daqui a pouco eu faço esse outro vídeo e posto aqui no canal. Gente, fica com Deus, se cuida, obedece a mamãe, faça as atividades. Pega a caneta colorida e corrige o que a gente fez junto aqui, para saber que já estão com as respostas corretas, tá bom? Qualquer coisa, pausa o vídeo, vê o que a prof falou, faz a prof falar de novo aqui no vídeo, para você saber a resposta certa para as perguntas e ficar tudo certo. Qualquer dúvida, você conversa comigo na live amanhã. Tá bom, pessoa bonita? Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, o meu beijo do dia. Deixa eu até olhar aqui na minha lista quem eu vou mandar o beijo do dia de hoje. Só um pouquinho, galera, que a prof vai mexer aqui. Documentos. Escola 2020. E a prof fez uma lista ninja aqui. Será que eu joguei em provas? Acho que tá por aqui. Tabela de notas. Aqui, ó. Essa parte que é importante para vocês. Minha tabela ninja de notas. Então, o meu beijo do dia hoje irá para o Henrique. Não mandei beijo do dia pro Henrique ainda hoje. Tô olhando aqui na minha tabela ninja. Então, o meu beijo do dia hoje vai para o Henrique, que está mandando todas as tarefas, participando de todas as lives. E assim eu vou seguindo minha lista ali para ver, para não esquecer de ninguém. Todo mundo vai ganhar meu beijo. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo especial da prof. Hoje então foi para o Henrique. Beijo para todos vocês. E até amanhã na live ou no nosso próximo vídeo.